Olá a todos, meu nome é Bruna Pinto Monteiro, sou aluna de graduação do curso de Museologia da Unirio e vou apresentar o trabalho com o título Horizontes da Participação dos Públicos nos Museus, Mapeamento, Monitoramento e Análise de Iniciativas Participativas em Curso nos Museus de São Paulo, orientado pela professora Júlia Nolasco Leitão de Moraes. Contextualizando um pouco o tema da pesquisa, percebemos que até meados do século XX, os museus tinham como foco o acervo e buscavam transmitir conhecimento para a sociedade. A partir da década de 70, devido às contestações sociais, políticas e culturais, os museus tiveram que repensar suas relações com a sociedade e assumir um compromisso com as demandas e transformações das populações. Esse movimento é chamado de nova museologia. Com isso, os museus tradicionais passam a realizar iniciativas participativas, mas muitas vezes atuam de formas complexas, heterogêneas e contraditórias. Percebe-se que existem diferentes níveis de envolvimento dos públicos e dos funcionários dos museus nas tomadas de decisão dessas iniciativas. Assim, existem diferentes níveis, dimensões e maneiras de participação que Amigo e Stauraga chamam de espectro de participação, que varia desde contribuições pontuais, como consultas, até a produção de autonarrativas. O objetivo geral da pesquisa é realizar identificação e estudo preliminar sobre como os museus tradicionais, sobretudo no recorte geográfico do Estado de São Paulo, vêm promovendo e viabilizando diferentes disposições, níveis e esferas de participação dos públicos, com foco em iniciativas relacionadas à comunicação e, mais especificamente, às exposições. E temos como objetivo específico realizar levantamento de bibliografia a fim de identificar contribuições de estudiosos, conceitos e debates que ajudam a compreender e fundamentar o estudo sobre a participação dos públicos nos museus, mapear, monitorar e analisar iniciativas participativas nos museus, sobretudo de São Paulo, e reunir e descrever metodologias desenvolvidas pelos museus, visando a construção da participação dos públicos em processos de tomada de decisão institucional e criação de narrativas. Como metodologia, realizamos o levantamento bibliográfico com reunião, leitura e análise de diferentes textos, principalmente a partir de revistas acadêmicas. Realizamos um mapeamento prospectivo de iniciativas participativas, tendo como foco maior os museus do Estado de São Paulo. Elaboramos uma planilha com informações extraídas das redes sociais, dos sites e documentos disponibilizados pelos museus para sistematizar os conhecimentos que fizemos com a pesquisa. Realizamos um acompanhamento de diversos eventos, cursos e lives relacionados à temática da pesquisa para aprofundar o conhecimento sobre as iniciativas participativas, possibilitando o acesso a informações geralmente não registradas em documentos institucionais, e levantamos metodologias utilizadas pelos museus que visam a promoção da participação dos públicos em suas ações e construção de narrativas. Como resultados, percebemos que o debate acerca da participação social nos museus é desenvolvido em diferentes campos do saber e tem diferentes termos que remetem ao assunto, e que autores de diferentes campos aprofundam o conhecimento e as práticas da participação a partir de diferentes estratificações. Um exemplo de níveis da participação é a escada da participação cidadã, que começa no degrau 1, manipulação, que é uma forma ilusória da participação, em que a pessoa é mais educada do que propriamente participa, e ao subir vai aumentando de níveis da participação até chegar no oitavo degrau, que é o controle cidadão, em que os cidadãos têm o completo poder de gestão do processo. Outro resultado foi o mapeamento de iniciativas que gerou essa planilha do Excel, com 45 registros de museus de São Paulo e 46 iniciativas. E essa planilha foi organizada com os seguintes assuntos, né? Museu, iniciativas ou ações, data da última referência à iniciativa, responsável e contato, resumo e maiores informações, e às vezes a gente colocava as referências aqui também. Em alguns museus foram encontrados mais de uma iniciativa e em outros nenhuma ação participativa. A partir desse mapeamento inicial, algumas iniciativas começaram a ser aprofundadas. Entre elas, destacamos Vétua Nós Sabemos, que aconteceu na Pinacoteca de São Paulo entre outubro de 2020 e março de 2021, mas foi preparada desde 2018. Histórias Brasileiras, exposta no Museu de Arte de São Paulo, MASP, de agosto a outubro de 2022, ainda em cartaz. E Resistência Já, Fortalecimento e União das Culturas Indígenas Caingangue, Guarani Nandeva e Terena, que foi aberta em março de 2019 no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo,
MA e USP. Veste Nós Sabemos é uma exposição de arte indígena que teve curadoria da pesquisadora indígena Naine Terena e contou com 23 artistas e coletivos indígenas, havendo alta representação, pois apresentou a arte dos indígenas pela perspectiva deles mesmos. De acordo com Naine, o objetivo era considerar o local de fala e os anseios dos artistas. Por exemplo, os artistas escolheram as obras que iam expor e atuaram no desenvolvimento do catálogo. Assim, essa iniciativa mostra o quão fundamental é a representatividade da composição das equipes de exposições. Em muitos dos trabalhos expostos, é nítida a relação entre arte, ativismo indígena e posicionamento político. Um exemplo é a obra que foi exposta de Tamico Antiri, que é Pataxó, que foi exposta em Budas Artes em São Paulo em 2019, onde sofreu vandalismo, e em resposta a artista fez onças pardas, que são as guardiãs da memória, para apresentar na exposição da Pinacoteca. E na imagem acima, aparece o artista Nilson Banila numa ação de plantio feita por ele no estacionamento da Pinacoteca. Um ponto interessante para a pesquisa é o histórico até a instituição chegar à exposição. A Pinacoteca fez estudos e promoveu um seminário para discutir a presença de arte indígena em museus de arte, e nesse evento a Naine participou. Depois disso, a Naine visitou o acervo permanente da Pinacoteca e percebeu que existia um vácuo de acervo indígena. Haviam apenas representações de não indígenas sobre indígenas. A partir desse contato de Naine com a Pinacoteca, ela recebeu o convite de ser curadora da exposição. Um ponto importante para ser destacado, e que Naine sempre fala, é que os acervos indígenas geralmente compõem coleções de museus de etnografia, arqueologia, etnologia, que entendem a arte indígena como artesanato, artefato, ou então só foca na arte indígena como arte dos povos originários antes da invasão portuguesa, sem valorizar a continuidade da arte indígena. Então, é extremamente relevante para a história da arte indígena contemporânea que a exposição tenha sido nesse museu de arte que é a Pinacoteca. E também é importante ressaltar que essa foi a primeira exposição realizada pela Pinacoteca de São Paulo, abordando a produção de arte indígena contemporânea, e que esse museu incorporou ao seu acervo algumas obras produzidas por indígenas para essa exposição. E também é relevante que Naine, durante seu trabalho, sempre questionava o objetivo da exposição, se a temática seria pontual ou não, e ela percebeu que a instituição está disposta a fazer mudanças. Outra iniciativa aprofundada é a exposição Histórias Brasileiras no MASP, que propõe uma revisão histórica mais inclusiva, diversa e plural sobre o que se conhece no país. A exposição ocupa 2 andares e é dividida em 8 núcleos organizados por temas. Enfatizamos aqui o núcleo Retomadas, organizado por Sandra Benites, que é indígena, e Clarissa Diniz. O histórico desse núcleo é resumidamente o seguinte: em maio de 2022, o museu vetou parte dos acervos selecionados, as curadoras cancelaram o núcleo, pressionado, o museu voltou atrás e as curadoras aceitaram voltar ao projeto. O assunto principal do núcleo é a luta pelo direito à terra e conta com a participação de artistas e ativistas. Nesse exemplo, destacamos como a instituição foi contrária à participação de movimentos sociais e desrespeitou o trabalho das curadoras. Nas imagens é possível observar uma imagem da exposição e, abaixo, a imagem das curadoras. Nesse slide tem algumas obras vetadas pelo MASP, que são fotografias dos artistas João Zinclar, André Vilarão e Edgar Canaico. E, além delas, também foi censurado um conjunto de documentos e fotografias do Movimento Sem Terra, que é o MST. Depois de toda essa violência institucional, as curadoras propuseram gestos para reparar as contradições do MASP e alguns foram realizados, como a distribuição das fotografias anteriormente vetadas em forma de pôster, a não retenção dos direitos autorais de retomadas por parte do MASP, a abertura nos moldes de um copyleft e a participação de militantes do MST na abertura da exposição. Mas uma das proposições das curadoras não foi acolhida, que é a publicação de um livro. Portanto, o núcleo lançou uma campanha de financiamento coletivo para custear a publicação do livro online, que contará com o apoio do MST para documentar a criação, o enfrentamento e ampliar o debate público sobre a exposição. Esse fato de tentativa de apagamento das narrativas e da mobilização popular mostra a complexidade e contradições da participação, visto que a instituição teve oportunidades participativas e não aproveitou integralmente, apenas quando pressionada pela mídia e a opinião pública, o que não é condizente com o discurso institucional.
Nas imagens, podemos ver à esquerda crianças sem terrinha visitando a exposição e segurando o pôster das fotografias anteriormente vetadas, e à direita, a abertura da exposição com os militantes com bandeiras, cantando músicas e declamando poemas, ocupando assim o espaço interno do museu. Outro ponto interessante de se destacar também é que o MST está exibindo no MASP o filme A Fala da Terra, que apresenta o trabalho de um grupo de teatro composto por integrantes do MST e que aborda o massacre do Eldorado dos Carajás, no Pará, que aconteceu em 1997. A terceira iniciativa que trazemos aqui é a exposição Resistência Já, Fortalecimento e União das Culturas Indígenas, Caingangue, Guarani, Nandeva e Terena. Vale destacar que o MAI da USP é um museu universitário e faz parte de uma das principais universidades do país. Uma das curadoras da exposição é a professora Marília Xavier Cury, e ela explica que os trabalhos para essa exposição começaram em outubro de 2016, em que os indígenas foram informados sobre a existência das coleções. E em junho de 2017 aconteceram as requalificações, que são as aproximações entre indígenas e os acervos. E os indígenas trazem os sentidos e significados das coleções dentro de suas pautas e necessidades do presente. Ao longo dos anos, aconteceram diferentes atividades nas terras indígenas e no museu, e durante mais de um ano a equipe ia pelo menos uma vez por mês nas terras indígenas. O resultado do trabalho foi uma exposição que contou com a participação dos indígenas na curadoria, havendo autonarrativa, por escolherem objetos, proximidades entre objetos, narrativas, cores, textos e etiquetas. A exposição trabalhou com o acervo do museu do fim do século XIX e com objetos contemporâneos cedidos pelos curadores indígenas. Ocorreram 3 aberturas da exposição, que são as imagens abaixo, né? A exposição buscou romper com o hegemonismo colonialista e respeitar o acervo sagrado, o que mostra a importância e o desafio dos museus se colocarem a serviço dos direitos indígenas. Como dito anteriormente, a exposição conta com a participação dos indígenas na curadoria e para isso foi preciso confiança deles com o museu, pois a elaboração da exposição envolveu suas vidas, crenças, tradições e reivindicações. Vale destacar que é perceptível que a perspectiva metodológica da colaboração tem conduzido o trabalho da instituição, ou seja, não é algo pontual. Nas fotos, a primeira tem Suzilene Caingangue, que é assistente de pajé e curadora da exposição, mediando as visitas do museu. Na segunda foto tem a imagem de um acervo doado pelos indígenas para Mai, com as legendas, feita pelos indígenas também. E a terceira foto é da exposição em si. Entre os resultados, foi possível identificar metodologias utilizadas para viabilizar a participação, como rodas de conversa, oficinas de produção de material e acervo, seminários, grupos focais, entre outros. Percebemos que há falta de registros documentais acerca dos percursos participativos em muitas instituições, pois geralmente os registros não falam de caminhos, que é o foco da nossa pesquisa. Então, percebemos a possibilidade de acessar esse conteúdo pela oralidade e assistimos eventos como cursos, lives, seminários, por terem mais detalhes das experiências. Percebemos alguns requisitos fundamentais para a participação, como a adoção de metodologias que possibilitem multivocalidade, percepção de tempo que não se restringe à lógica neoliberal, disposição para a escuta e reconhecimento de que os museus são espaços de experiências de trocas culturais. Notamos consequências positivas da colaboração, como mobilização da comunidade que participa e aumento da visibilidade dos grupos. E identificamos outros projetos que se dedicam a problematizar a participação dos museus. Concluindo o nosso trabalho, é importante que os museus procurem saber como colocar a participação na prática, pois a mesma é um direito dos cidadãos e dever dos museus, como diz Marília Xavier Cury. A participação colabora para ampliar as vozes populares, representatividade de grupos e segmentos sociais e para suas reivindicações de direitos. Percebemos que há um grande número de comunidades indígenas participando em museus e que as metodologias utilizadas para ver a participação são desenvolvidas com a prática e as avaliações dos envolvidos, ou seja, se atualizam com experimentações. Além disso, cabe enfatizar alguns requisitos para a participação, como a construção de relação de confiança, metodologias de trabalho em grupo, flexibilidade para negociações, distribuição de compromissos, escuta, equipes representativas e participantes engajados e cientes da dimensão política dos museus. Quanto às dificuldades, complexidades e controvérsias da participação,
Pode-se observar a demora para os museus realizarem mudanças institucionais, estruturantes, pois muitas vezes acontecem iniciativas participativas pontuais em meio de muitas iniciativas verticais e autoritárias. Também acontecem disputas e negociações entre profissionais de museus mais conservadores ou progressistas quanto à relação dos museus com a sociedade. E museus tradicionais devem repensar suas práticas, desenvolvendo seus projetos com a participação das comunidades, como designa a nova definição de museus. Aqui tem as referências usadas para a realização desse trabalho.